Começa agora Pra Ler, o seu programa de cabeceira. Olá, ouvinte da Rádio FMG Educativa, esse é o Pra Ler e eu sou Thaís Marinho. O nosso papo aqui hoje é sobre Twitter, na verdade sobre a literatura no Twitter. Existe muita coisa bacana de literatura sendo produzida nessa rede social. Vamos escutar agora a entrevista com a jornalista e mestranda em Estudos da Linguagem no Cefet-MG, Raquel Camargo. Ela estuda justamente literatura no Twitter. Confere aí. Raquel, você sabe um pouquinho da história do Twitter para contar pra gente? Bom, a palavra Twitter mesmo, ela na verdade é uma onomatopeia, que em português seria mais ou menos o pio, né, o barulho de um pássaro, tanto que é por isso que o Twitter é representado por um passarinho, que 140 caracteres é meio que um pio, mas na verdade já tem uma mensagem ali. E o Twitter, ele tem essa coisa dos 140 caracteres porque ele tem uma ligação muito forte com o SMS. A ideia dele tem esse apelo de envio de atualizações por SMS. E os SMS, o padrão de aparelhos é de 156 caracteres. E como é que você vê a produção literária que é feita no Twitter? Olha, a gente consegue encontrar alguns casos, assim, não tem muita variedade, você acaba ficando com uns tipos específicos repetindo várias vezes. A gente tem adaptações, pessoas fazendo adaptações de obras já existentes em meio impresso para livro aquele universo. Algumas, por exemplo, criando personagens, perfis de personagens do próprio Twitter, e outras não. E o que é específico assim, dessa produção literária que é feita no Twitter? Olha, eu acho que nada, não sei, eu não sei falar específico, porque na verdade é uma mistura de muita coisa. Então, o que a gente tem ali, por exemplo, é o registro escrito. O registro escrito é uma coisa que a internet está meio recuperando, como diz como o Eco diz no livro, Humberto Eco diz no livro Não Contem com o Fim do Livro, que a gente está voltando meio a essa era da escrita, recuperando essa intimidade com a escrita. A internet está ajudando muito nisso. O Twitter é mais uma prova. Então, o que se faz ali no Twitter, seja nesse contexto literário ou até fora dele mesmo, nada mais é que várias linguagens que já existiam sendo levadas para ali e elas vão se adaptando àquela dinâmica em todo aquele universo do Twitter. Nada inédito. Na verdade, a gente está sempre adaptando coisas que já existiam. Entendi. E você acha que usar o Twitter para produzir literatura pode alterar alguma coisa no mercado editorial? Sim, eu acho que pode, com certeza, porque essa questão hoje da pluralidade de vozes na internet. Então, um autor novo, ele não precisa depender de uma editora, de contatos mil, investimentos mil, para fazer a sua obra ganhar um destaque, ser lida, etc. Então, o Twitter ajuda, sim, essa democratização de distribuição de conteúdo, distribuição, produção, recepção, todo esse processo mesmo do conteúdo sendo publicado. Você ouviu aqui no Pra Ler uma entrevista com a jornalista e mestranda em Estudos da Linguagem no Cefet-MG, Raquel Camargo. Você pode encontrar a Raquel no Twitter, @Raquel Camargo. Ela também tem 2 blogs bacanas se você se interessou sobre o assunto. Um deles é raquelcamargo.com, o outro é twitterbrasil.org. Bom, e você ouviu na entrevista com a Raquel Camargo. Ela falou que a literatura produzida no Twitter não é nenhuma invenção da roda. São gêneros que já existem, como haikais, microcontos e outros. Vamos conferir agora uma reportagem sobre esse gênero, os microtextos. Antônio Maria descobriu o Brasil. Isso de querer. Aprendi a te facar. Ainda vai nos levar além. Isso são trechos de microtextos. Nesse gênero estão incluídos tanto textos em verso quanto em prosa, sendo narrativos ou não. Na internet, os escritores e poetas estão usando e abusando do gênero microtextos. E o Twitter é um bom exemplo. Boa parte da literatura que é feita para o Twitter são microcontos, micropoemas, haikais, etc. Estar na internet não quer dizer que o gênero é novo. As micronarrativas, por exemplo, nasceram orais. É o que a poeta, ensaísta e professora do Departamento de Letras da UFMG, Vera Casanova, explica pra gente. As micronarrativas são sobretudo orais. Elas nascem do momento em que houve necessidade de se passar informação por exemplo, dentro de uma tribo,
indígena, negra, né? Então essas micronarrativas, elas existem sobretudo nas tribos indígenas, em que os avós passam para os pais e os pais passam para os filhos pequenas histórias. Um dos microcontos mais famosos é O Dinossauro, de Augusto Monterroso. O conto é assim: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. São 37 letras, 45 caracteres e só. Ele é considerado o menor conto da literatura em espanhol. O microconto Dinossauro foi publicado no primeiro livro de Augusto Monterroso, em 1959. Atualmente, tem muita gente que produz microrrelatos, principalmente na internet. O escritor e jornalista Marcelo Spalding fala quem são esses escritores. O miniconto está acontecendo, né? Tem muita gente escrevendo minicontos ainda hoje. O Darcy Trevisan, no Brasil, é o escritor mais lembrado como pioneiro nesse tipo de texto. O Augusto Monterroso, que é um latino-americano em termos mundiais. E tem muita gente publicando na internet. Tem o Carlos Seabra lá em Portugal, aqui tem o Edson Rosato, tem a Ana Mello. O bacana dos microtextos é que eles estão super de acordo com a velocidade do mundo que vivemos hoje. Vamos ouvir o que a professora do Departamento de Letras da UFMG, Vera Casanova, fala sobre isso. Ele traz rapidez de leitura, né? Porque a narrativa tradicional ela é mais extensa e ela aprofunda mais coisas. E nós vivemos numa época de tanta velocidade, de tanta rapidez, vamos dizer assim, que as pessoas procuram coisas curtas para curtirem, né? Mas que tem que ser rapidinho, como a vida que passa na rua. As entrevistas dessa reportagem podem ser encontradas na íntegra no blog Pra Ler. No blog você também vai encontrar informações, microcontos, sites, tudo que não coube nesses minutinhos de reportagem. Anota aí, o blog é www.praler.wordpress.com. Com tanta gente escrevendo microtextos na internet, a gente pode ficar meio sem saber onde procurar as coisas interessantes. Vamos ouvir então, aqui no Pra Ler, quem está envolvido produzindo microcontos. O escritor e jornalista Léo Cunha, dono do Twitter, @frase_e_verso, vai dar algumas dicas de perfis legais no Twitter. Bom, meu nome é Léo Cunha e estou no Twitter já há mais ou menos um ano. E além disso eu costumo partilhar muito pelo Twitter procurando outros escritores que publiquem coisas interessantes aí, né, em termos de literatura, de frases, aforismos e tal. Entre esses, acho que o mais famoso, a gente tem que citar, né, é o Carpinejar, que é um poeta gaúcho, que tem aí já milhares e milhares de seguidores. Mas tem vários outros também, né? Tem o Marcelino Freire, tem o André Submerso Ricardo, também que tem poemas interessantes. Esse foi o escritor e jornalista Léo Cunha, dono do Twitter @frase_e_verso. Já que o Léo falou do Fabrício Carpinejar, que é um dos nomes mais famosos na produção de literatura para o Twitter, vamos escutar um dos microcontos dele, recitados pelo próprio Carpinejar. Vamos lá. Fabrício Carpinejar, sou poeta, cronista, jornalista, gaúcho. É uma alegria estar participando, tweetando verbalmente. Não vou ultrapassar 140 caracteres. Não vai ter tempo nem para nenhum gemido. Dependendo do rosto, quebrar o espelho traz sorte. Você escutou o Fabrício Carpinejar, que é uma das pessoas mais conhecidas quando se fala em produção de literatura para o Twitter. O Twitter do Carpinejar é @carpinejar. Ele também tem o site www.carpinejar.com.br. Bom, Pra Ler fica por aqui. Se você ficou interessado em tudo que a gente falou hoje, entre no blog www.praler.wordpress.com. Lá tem todas as entrevistas na íntegra, incluindo as dicas do Léo Cunha e a leitura do Fabrício Carpinejar. Além disso, tem também informações extras sobre tudo que falamos no programa de hoje. Vou repetir, anota aí. www.praler.wordpress.com. O Word com W, Press com 2 S. Eu sou Thaís Marinho e deixo vocês com Curumim, Magrela Fever. Até a próxima! Eu me coço e saio fora, pensamento tá dormente. Vida inteira pela frente, câmbio, quadra, marcha, freio, óleozinho na corrente. De camisa amarelinha,
com a magrelinha invocada. Cisco no olho, olha a brincadeira, guidão todo roda amassada. Ou de qualquer maneira, eu assumo o risco e despisto com meu riso. Na maciota, na boa, não vou ficar magando touca, que a maldade corre solta. Chinelo na maior categoria, estilingando nas ladeiras, se ajeitando com o dia. E me esparramo pelos buracos e histórias. Liso, sinto mel na mente, sangro doce da vida nas sementes. Lindo e leve vou levando, com a cabeça fria e o pé quente, e o coração bombando, 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 bombando. Você ouviu Pra Ler. Este programa foi produzido como projeto de conclusão do curso de Comunicação Social da UFMG, habilitação Jornalismo.